temporal das terras indígenas é pauta prioritária na Câmara, já até pedido de urgência para análise da matéria. Eu converso agora com o relator do projeto, o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia. Deputado, é um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente no AgroTarde. Tudo certinho para a aprovação aí da urgência? Boa tarde, Valteno. Prazer muito grande, mais uma vez aqui no AgroMais. E sem dúvida, esse ponto é o ponto mais importante que todos nós que temos uma vinculação com o agro temos nesse momento no Congresso Nacional. Nós sabemos que a votação do marco temporal é fundamental para que nós possamos dar segurança jurídica às pessoas que atuam no campo. Não é razoável que haja uma incerteza tão grande sobre a propriedade rural brasileira. Porque o que é que acontece? A Constituição brasileira diz que aqueles povos indígenas que ocuparem tradicionalmente um determinado território têm direito a usufruir desse território. Acontece que esse conceito de tradicional, ele não é marcado nem em dias, nem em mês, nem em ano. E é preciso, portanto, que se dê uma exatidão a esse termo. Nós queremos que essa exatidão, justamente, assegure às pessoas uma noção muito nítida, muito clara, muito segura daquilo que é um território, eventualmente indígena ou não. Afinal de contas, nós precisamos, inclusive, dar essa segurança aos povos indígenas. O projeto de lei prevê que, exatamente na forma como foi dada a decisão referente à disputa jurídica da Raposa Terra do Sol, quando o então ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, fez uma sentença, apresentou um voto, que foi o voto vencedor, estabelecendo que é preciso que haja uma data em que se saiba, olha, os povos indígenas que estavam nesta determinada data ocupando um determinado território, eles têm direito a esse território. A data fixada pelo ministro foi a data de 5 de outubro de 1988, exatamente há 35 anos atrás. Então, os povos indígenas que estavam ocupando essa área em 5 de outubro de 1988, elas têm direito àquela área. Agora, obviamente que nós não podemos conceber, porque não seria razoável, se dizer que, por exemplo, aqui onde eu estou nesse momento, anexo 4 da Câmara dos Deputados, aqui no Planalto Central do Brasil, no Distrito Federal. Obviamente que há 500 anos atrás, certamente esta área pertencia a alguma etnia indígena. Não é razoável que agora, depois que se passaram 5 séculos, que se constituiu uma nação, onde houve a participação de vários povos, que houve todo um desenrolar histórico, que agora apareça aqui uma tribo, que não mora mais aqui há mais de 200 anos, dizendo, olha, mas o avô do meu avô morava aí, portanto, essa área pertence à minha família, pertence à minha tribo. Até porque é impossível se comprovar essa vinculação histórica. Mas isso tem acontecido no Brasil. Aparecem pessoas que se autodeclaram índio, sem nenhum tipo de comprovação, com dados, muitas vezes, criminosos, repito, dados criminosos que, inclusive, têm sido, muitos deles, objeto de denúncia na Polícia Federal, que definem determinadas vinculações para, de maneira ideológica, querer conceder e criar novas áreas indígenas sem nenhuma conexão com aquilo que, de fato, a nossa Constituição propõe, que é garantir aqueles povos que, tradicionalmente, ocupam um determinado território que tenha direito às suas terras. Não estou falando desses índios que nós sabemos que estão nas suas áreas, não estou sequer discutindo que 14% do nosso imenso território já pertencem aos índios, ou seja, nós temos 8 milhões de quilômetros quadrados, portanto, cerca de 12 milhões de quilômetros quadrados pertencem aos índios brasileiros em uma densidade demográfica muito menor do que os não índios vivem no resto do país. Tudo bem, isso é uma determinação constitucional, nós temos que segui-la. Agora,
é preciso que haja a determinação de um tempo, para que não continuemos em permanente situação de insegurança, para que uma pessoa que já tem uma fazenda, uma propriedade, com uma cadeia sucessória de 100, 200, 300 anos, e que agora apareça um grupo de pessoas que se autodeclaram índios e que o INCRA, de maneira absolutamente desconectada com a realidade, resolva atribuir a eles a condição de serem indígenas que têm direito a esse determinado território. Então, é uma questão de justiça. Justiça para os índios, que historicamente ocupam um território em uma determinada data, e essa data é aquela justamente da promulgação da Constituição, porque é essa Constituição que dá esse direito tradicional, e os que não são índios e que compraram de boa fé as suas áreas. Bom, se eu entendi, o seu relatório será favorável ao marco temporal, conforme está escrito na Constituição e conforme a decisão do Supremo que balizou Raposa Serra do Sol, lá em Roraima. Ocorre que o mesmo tema está em julgamento no Supremo, julgamento que foi suspenso, está empatado lá em 1-1, sobre uma demanda lá em Santa Catarina. Esse julgamento do Supremo está marcado para junho. O senhor acredita que o Congresso decida, pelo menos a Câmara, tenha uma posição antes do julgamento marcado, se não me engano, para o dia 7 de junho, lá no STF? Olha, tem uma história que contam aí de que o sujeito tinha uma carrocinha que vendia carne, um açouguezinho ambulante, na frente do Banco do Brasil. E que uma vez alguém foi lá pedir dinheiro emprestado a ele falou: eu não posso emprestar dinheiro porque eu tenho um acordo aqui com o Banco do Brasil. Nem o Banco do Brasil vende carne, nem nós emprestamos dinheiro. Eu estou falando essa piada, essa brincadeira, para dizer que nem nós vamos fazer julgamentos, nem o Supremo vai fazer leis. O Supremo Tribunal Federal, que está ali do outro lado da praça, dentro da organização constitucional do nosso país, ele existe para, em última instância, decidir questões jurídicas de natureza constitucional. A nós, aqui, deputados e senadores que compomos o Congresso Nacional, eleitos pelo povo brasileiro, com a representação do povo brasileiro, nós temos a responsabilidade de legislar. Portanto, se nós fizermos o nosso papel, que é justamente votar o marco temporal, obviamente que não há razão para o Supremo querer se imiscuir nas nossas atividades, da mesma forma que nós não nos intrometemos nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Cada qual no seu quadrado. É assim que é a democracia, é assim que funciona o sistema de freios e contrapesos da democracia. É assim que funciona qualquer Estado democrático de direito que se dá ao respeito. E eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal não quer passar a mão, não quer se intrometer nas competências e atribuições do Congresso Nacional. Agora, obviamente, também que o Congresso Nacional não pode deixar uma vacância de direito. Portanto, a minha expectativa é que o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, coloque o mais rapidamente possível em votação o PL 490. Bom, só para entender o cronograma, me parece que há primeiro que votar a urgência e depois o projeto. Aprovado na Câmara, segue para o Senado, correto? Exatamente. Essa é a nossa expectativa e tem mais. Eu posso afirmar que, com o sentimento de quem já está nessa casa há 13 anos, de quem tem sempre, na conversa com os colegas, a possibilidade de inferir o sentimento dessa casa. Eu tenho absoluta convicção que, se esse projeto for para a votação, o PL 490 será aprovado, porque esse é o desejo da ampla maioria dos deputados. A gente tem falado aqui, deputado Arthur Maia, sobre os direitos indígenas que já são... tem áreas demarcadas que alcançam 14% do território nacional, já são terras consolidadas indígenas. O que aconteceria se o marco temporal fosse derrubado? Me parece que eu tenho feito matérias sobre isso, mais de 400 pedidos de demarcação de terras indígenas na FUNAI. Qual seria o alcance disso, hein? Isso seria o alcance de nós aparecermos perante o mundo
como um país que não tem leis, onde o direito de propriedade não vale nada. E isso é muito grave. Não há história de nenhum país no mundo que tenha progredido sem dois elementos. A segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? É você saber qual é a regra do jogo, o que é que consta na lei. Todo mundo deseja isso. Obviamente que você sabe, olha, se alguém matar, vai cumprir uma pena que varia de 12 a 30 anos de cadeia. Isso é o que está lá no Código Penal brasileiro. No Código Comercial está lá que você tem, na Constituição, que a propriedade privada é um direito possível no Brasil. Então, se você trabalha, consegue arrecadar, guardar um determinado dinheiro e vai e compra um automóvel, compra uma casa, compra uma propriedade rural, essa propriedade lhe pertence. E isso é a segurança jurídica. É você saber que aquilo que está na lei vale para mim e vale para você. Então, a segurança jurídica é uma conquista das democracias ocidentais que derivam da Revolução Francesa. Quando você diz que, lá na Revolução Francesa, que a igualdade é a significância justamente da igualdade perante a lei. Porque antes, o rei ele estava acima da lei, os nobres estavam acima da lei. Então, você tinha na sociedade antiga pessoas que tinham direitos e obrigações diferentes dentro da sociedade. A partir da Revolução Francesa, não. A lei passou a ser igual para todos. Vale para o presidente da República, vale para o mais humilde dos brasileiros. Portanto, isto é uma conquista extraordinária da democracia. Nós não podemos, portanto, abrir mão dessa segurança jurídica, a certeza de que a lei prevalece acima de todos nós e qual é a regra que está na lei. É isso que nós estamos discutindo nessa questão. Arthur Maia, nós vamos acompanhar de pertinho aqui esse tema. Muito obrigado pela sua participação aqui no AgroTarde. Feliz trabalho aí no relatório. Muito obrigado, Valteno. Aqui sempre às ordens, um prazer falar no Agro Mais. Parabéns pelo jornalismo que vocês realizam e até uma próxima oportunidade. Tá certo.